Oi pessoal, tudo bom? Então, estou aqui para gravar mais uma videoaula para vocês. Hoje nós vamos falar então sobre os conceitos e temas vistos na semana 4. A ideia é a gente fazer esse reforço então na parte online, né? Vocês já estão tendo as aulas aí que nesse momento estão sendo virtuais, né? E a ideia é a gente fazer toda essa parte de revisão dos conceitos dos temas que estão sendo vistos online, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho do que a gente vai falar, tá? Vamos falar sobre as definições de custos indiretos, né? E vamos começar a ver aí os métodos de custeios mais usados, principalmente aqueles que a gente tem aqui que é reconhecido por lei, né? Que é o custeio por absorção, tá? Então esse aqui é utilizado aqui, que é aceito pela Receita, né? O custeio variável, que é aquele que permite gerencialmente dentro das empresas que se observe a margem de contribuição por produto, tá? O custeio baseado em atividades, que é o famoso custeio ABC, que o pessoal conhece aí, tá? E no final a gente fala um pouquinho sobre markup, que é a maneira que as empresas utilizam para encontrar aí o preço final, né? Obviamente que analisando outros contextos, tá? Então vamos lá. Começando aqui pelo... Opa. Vamos falar um pouquinho então sobre métodos de custeio, né? Então é importante saber, gente, que não existe uma receita pronta para métodos de custeio, tá? Então para cada empresa vai achar a sua forma adequada de fazer para adequar os seus rateios aí, principalmente nos custos indiretos, tá? Obviamente porque os custos diretos, eles são muito mais fáceis de se aplicar, né? Você identifica esses custos diretos e eles vão ser absorvidos aí na produção ou até na parte comercial ou serviços, na hora de você fazer essa atribuição, tá? Os custos indiretos é que geralmente geram mais dúvida, mais dificuldade, tá? E não é uma tarefa fácil, tá? Então existem alguns critérios que são adotados para dar direcionamento, né? Nesse rateio, tá? Mas, como eu estava falando, eles dão direcionamento, mas as empresas elas vão adotar esses critérios de acordo com as suas necessidades, de acordo com as observações do próprio gestor aí, que faz esses rateios, tá? O responsável por esses rateios de custos, né? E ele vai variar de empresa para empresa, ele não é uma fórmula muito fácil, né? E ela vai depender muito da observação e da maneira como a empresa trabalha, né? Que tipo de empresa que é, se ela produz, se ela distribui, se presta serviço. E mesmo dentro, às vezes, de um mesmo segmento, isso pode ser feito de formas diferentes, tá? Então, a definição aí de critérios de rateio vai depender, então, de que tipo de gasto, aí, de que tipo de custo que está sendo rateado e de que forma ele vai se relacionar aí com o produto ou com o serviço, né, que está sendo custeado, tá? Até trouxe essa imagem que eu acho bem interessante, que fala sobre custos na área, quando você não produz e quando você produz, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente coloquei essa imagem porque, vejam, a gente, quando tem custos diretos, né? Geralmente aqui a gente está falando em materiais diretos e mão de obra direta, a gente tem uma certa facilidade em atribuir tudo isso a produtos, né? Por quê? Ou serviços, porque são custos que facilmente a gente aloca aí no dia a dia, tá? Os indiretos é que, de fato, a gente tem maior dificuldade em alocar, por quê, né? Esse custo indireto de produção, ou quando estamos falando em serviços, ou diretamente na parte comercial, quando a gente não produz, mas compra, né? Que eles são mais difíceis de atribuição, como com energia elétrica, ou quando são salários de gerentes, depreciação de equipamentos que não tem nada a ver com diretamente com a área produtiva, tá? E aí é que vem aí todo o desafio, né? E alguns métodos, então, como eu falei, de custos indiretos, que aí é o nosso desafio, né? Eles podem ser feitos de acordo com o tipo, né, desse custo e qual é a melhor forma de encontrar esse rateio, tá? E aí vai de acordo com a sua natureza, tá?
e aonde ele está sendo, né, mais proximamente usado vamos dizer assim, esse elemento, né, para o rateio, tá? Então, dependendo do que for, pode ser esse custo indireto, ele pode ser rateado por unidade produzida, por hora de mão de obra direta, ou por horas de uso direto de máquinas, tá? Valor de custo de mão de obra direta, pode ser por matéria-prima consumida, tá? Horas diretas de serviço prestado, aqui ó, energia elétrica geralmente despendida também, tá? Na hora produzida, metros cúbicos de ar comprimido, tá? Número de funcionários. Então, existem várias formas e a empresa vai encontrar dentro, para cada custo, né, uma forma adequada de fazer esse rateio, tá? Eu peguei um exemplo aqui, ó, de uma apropriação de custos indiretos, só para dar uma ideia de como as empresas às vezes fazem esse rateio, tá? Então, a partir, por exemplo, de um material direto aqui e de uma mão de obra direta, tá? A empresa pegou os custos indiretos de fabricação e fez a distribuição dentro dos produtos A, B e C, considerando o mesmo peso, né, da mão de obra direta, tá? Então, por exemplo, se nós tivermos para produto na distribuição aqui, tá? Para produto A, produto B e produto C, um peso, tá? De materiais diretos de 30% para A, 20% para B e 50% para C, a busca aqui na distribuição para os custos indiretos seguiu a mesma lógica dos materiais diretos, tá? Então, nós pegamos os custos indiretos e seguimos as mesmas proporções de peso que o material direto. Vejam que ó, nós temos aqui 30% de materiais diretos relacionados à quantidade ali de materiais diretos e nós jogamos o mesmo peso para os custos indiretos, tá? E assim por diante, relacionados aqui, aliás, materiais diretos e mão de obra direta, né? Desculpa, não só os materiais diretos, perdão. Então, somando-se aqui todo o custo direto, usou-se o mesmo peso para os custos indiretos, tá? E aí nós temos aqui, então, que foi adotado, né, que o mesmo peso seria dado para o material, para os custos diretos, seria dado para os custos indiretos. Então, na hora de fazer o rateio, nós tivemos aqui a distribuição dos custos diretos, né, pela proporção dada de uso para cada produto, e na hora de fazer o rateio dos indiretos se seguiu a mesma proporção, tá? Mesmo que esse não seja o real custo indireto para cada produto, se seguiu aí no rateio a mesma proporção, tá? É uma forma adotada por muitas empresas, ok? Molhando a garganta. Seguindo aqui, esse aqui também foi um exemplo adotado no mesmo formato. O rateio dos custos indiretos, tá? Ele seguiu a mesma proporção dos custos diretos. Então, se vocês fizerem a conta aqui, ó, e utilizarem, pegando aqui os custos diretos, tá? E a proporção em percentual destes custos de mão de obra aqui, ó, mão de obra direta, tá? Se vocês observarem esta proporção aqui em percentuais e observarem os custos indiretos, fizerem a conta, esses percentuais foram aplicados para fazer a divisão do custo indireto, tá? Deixa eu abrir a minha calculadora, que daí a gente faz essa conta juntos aqui. Ela vai abrir. Ela estava com um probleminha, mas eu acho que ela vai abrir. Então, vou só voltar aqui na nossa apresentação para mostrar para vocês como essa proporção ela realmente ela vai prevalecer aqui, ó. Então, por exemplo,
nós temos 24,44 de utilização de mão de obra direta para o produto A. E nós temos aqui um custo indireto de 225 mil para a produção total. Opa, deixa eu apagar a memória aqui. Ó, 225 mil para a produção total, tá? Entre 24,44% aqui, ó, 54,99. Deixa eu só abrir aqui a nossa apresentação. Então, nós temos lá, ó, 55 mil de custo indireto para o produto A. Então, né, é o valor que se aproxima aqui, tá? Então, vejam que eles usaram a mesma proporção da mão de obra indireta para atribuir o custo indireto de produção, tá? Então, é muito comum se usar um dos termos aqui de custo direto, tá? Para distribuir o custo indireto de produção. E isso vai variar de empresa para empresa, tá? Vejam que também aqui no nosso... Deixa eu abrir aqui a nossa tela para ficar melhor a imagem. Vejam que aqui também no nosso esquema, nós temos aqui a distribuição do rateio do custo direto para o produto, temos os custos indiretos, certo? A formação do custo de preço de venda, ok? E as despesas, elas entram direto nos resultados, elas não passam por produto, tá? Então, somente depois do custo de produção de venda é que entra as despesas para daí se ter aqui resultados de receita. Aqui depois também ainda entra a questão de impostos e tal, para a gente ter lá os resultados de lucro, né, de lucro líquido e tudo. E aí já entra em outras questões, tá? Vejam que despesas não entram na nossa conta, tá? Até aqui também, acho que nós não chegamos a esse nível de detalhamento, não. Nós aqui chegamos, então temos lá custos indiretos, rateio no produto, nos produtos, né? E os custos diretos, que vão direto para o produto, não precisam de rateio, porque né, eles já estão atribuídos às suas unidades, né? E as despesas diretas e indiretas vão direto para os resultados, não passam por produtos, né? E aí a gente vai, então, aqui depois do custo do produto de venda, atribuído, retirando aí sim as despesas para se obter resultados e receitas, tá? Outro método de custeio que é muito utilizado é o método de custeio por departamentalização, tá? Então, antes de se fazer a atribuição ao produto, eu passo esse custo por departamentos, né? Sejam eles departamentos que estão diretamente ligados à área de produção ou auxiliares, e esses departamentos têm centros de custos, tá? Então, veja, eu tenho os meus custos indiretos, estamos sempre falando de custos indiretos, tá? Os departamentos, esses departamentos, eles podem ser departamentos diretamente ligados à área de produção ou auxiliares, que seriam departamentos auxiliares. Ó, custos administrativos com o departamento de RH, de contabilidade, né? Ou então aqueles que são diretamente, aqui também são auxiliares, que são departamentos ligados à área comercial, ou o próprio centro produtivo, ó, que daí nós estamos falando lá, o departamento de usinagem, de corte, de controle de qualidade. Então, todos esses departamentos, eles têm seus próprios centros de custo. E o quanto aí se atribui a cada departamento desse parte do custo de produção, custos indiretos de produção. E dentro desses centros de custos, depois a gente faz a atribuição aos produtos, né, de quanto foi exigido de cada área, né, aí na produção, tá? Aqui a gente faz, então, eu trouxe esses esqueminhas básicos aqui para a gente observar também, ó. Os custos indiretos sendo atribuídos a cada centro de custo diferenciado, né? Depois é distribuído em uma base de volume de produção, tá? E aqui entra de novo a mesma questão, ó, custos diretos, as atribuições por departamentos, que vão depois ter um rateio por base de volume de produção, e entrar no custo de produção lá, no custo preço de venda, tá? Indo para resultados, depois entra a despesa, sempre lá no final, para a gente ter aqui a receita. Vejam que aqui, ó, o custo de departamentalização, a gente tem departamentos auxiliares, né? Ó, departamentos de produção, tá? Então, são aqueles que estão diretamente ligados à produção, ó, fundição, usinagem, montagem, tá?
e os que não, né? Que é aquele que eu falei que são chamados departamentos auxiliares, tá? Que são aqueles que estão mais distantes da área de produção, né? Ó, então, almoxarifado, administração geral, tá? Só para diferenciar um pouquinho. Aqui eu coloquei um certo exemplo aqui que eu acho que mostra isso um pouco mais na prática, ó. Então, os custeios indiretos, os custos indiretos de fabricação de um produto, tá? E daí as diferentes atividades, ó. Atividades de emitir pedido, o quanto teve, né, de custo, atividades de receber materiais, embalagem de produto, despachante de produto, né, a área que despachou os produtos, e quanto cada um desses teve custos, né, em relação à produção. E aí, o quanto disso teve representatividade por cada produto. Então, por exemplo, a emissão de pedidos, né, teve custos com produto A e produto B. Estão vendo? Ó, produto A e produto B. A parte de recepção de materiais teve custos com produto A e produto B. Já a atividade de embalagem de produtos teve mais custos, porque trabalhou com produto A, com produto B e com produto C. E a atividade de despachar produtos teve relação com todos os 3 produtos também. Então, quanto cada uma dessas áreas teve custos, né? E o quanto esse custo representou em relação a cada um deles, tá? Então, dos R$ 1.000 lá de custos ao final de um período, nós tivemos que A representou, né, 33% desses custos, B representou 42% e C 25%. Isso distribuído entre departamentos e no montante total. Vejam como fica diferente, né? Na hora de observar esses custos, tá? Então, o R$ 1.000 aqui, além de ser distribuído por cada departamento, também foi distribuído por produto, tá? O que muda significativamente aqui o detalhamento, tá? Mas também é uma situação que traz mais trabalho para a empresa, ok? Tem que ter como se diz, uma organização maior da empresa para se chegar a esse detalhamento. Se a empresa não tem uma organização tão grande em relação ao detalhamento de custos, às vezes ela não consegue fazer isso aqui, tá? Às vezes ela só faz o custeio direto mesmo, saindo daqui para o produto. Não passa por essa departamentalização. Porque isso aqui exige controle, né? Tanto das áreas, né? Quanto um controle geral aqui, para poder fazer essa departamentalização, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os modelos de custeio, tá? E aquele que é, então, aí o modelo adotado no Brasil por lei, né? Opa, a imagem sumiu aqui. Que é o modelo de custeio por absorção. Esse é o modelo adotado por lei e aceito por lei no Brasil, né? Então, todos os custos eles são divididos pelo estoque, né? E onde cada produto, então, vai absorver o que lhe cabe na fabricação, tá? E aí, aqui, não importa se os custos são diretos ou indiretos, e tudo vai ser distribuído aqui de acordo com a divisão do que lhe cabe aí a cada produto, tá? Então, tanto custos diretos quanto indiretos vão ser atribuídos aos produtos, né? Independente de ser uma indústria, um serviço, né? Então, ou uma empresa que comercializa, né? Então, nós temos aí a atribuição dos custos indiretos e dos custos diretos, né? Os diretos são muito mais fáceis, né? Porque eles já entram no rateio, então mão de obra, a parte de matéria-prima, né? Tudo entra diretamente no custo de cada produto. E os indiretos sofrem rateio de acordo com o que é consumido em cada produto também, tá? Isso entra na divisão dos estoques lá e depois entra aqui no custo de produtos de venda, né, indo direto para resultado. Vejam que despesas, de novo, não entra nesse processo, né, ela vem direto para cá, tá? E no final do resultado de vendas, tá? Então, esse é o método de custeio por absorção, que é o nosso método utilizado no Brasil, né? Ah, mas professora, as empresas podem usar outro método? Para gerenciamento interno, sim, mas para entrega de resultados, o método, por exemplo, para receita e resultados abertos para o mercado, o método de custeio é esse, tá? Internamente, você pode usar outros métodos para fazer avaliação, para, por exemplo, precificação, para fazer avaliação de custos
de produto, de margem de lucro, de qualquer outra avaliação interna que você queira fazer em relação ao mercado, em relação a que produto vender mais, a gente já vai ver isso. Mas para se fazer avaliação, para se fazer entrega de resultados, esse é o método aceito no Brasil. Quais são as vantagens e desvantagens em relação a esse sistema, né? O sistema de custeio por absorção, ele atende, então, os princípios fundamentais da contabilidade no Brasil, tá? É a legislação, né? Mas ele também tem a vantagem de ser menos custoso, né? Na sua implantação, porque ele simplifica, né, o processo de rateio, principalmente dos custos indiretos, tá? Por não separar não fazer essa separação, né, e não exigir muitas alocações, diferenciações de custo e muito detalhamento, tá? E ele também permite uma obtenção rápida aí de informações gerenciais até para planejamento, tá? Agora, as grandes desvantagens é que você não conhece a real margem de contribuição de cada produto, tá? Porque, né, acaba camuflando um pouco essas informações, tá? Dificulta, então, a elaboração de preços de venda mais competitivos ou com margens diferentes, né, de lucro. Então, isso pode prejudicar um pouco aí o posicionamento de mercado, dependendo da empresa, no sentido assim, por exemplo, se você trabalha com margens de lucro muito pequenas e tal, isso pode prejudicar, tá? A decisão de mudanças de linha de produto também pode dificultar, às vezes, pode haver algum tipo de prejuízo, tá? E em função de você não conhecer muito bem a real, ou ter um pouco mais de dificuldade de conhecer a real margem de contribuição para o produto, tá? Aí vamos falar agora de outros métodos de custeio que podem ser utilizados aí de forma gerencial. Um deles é o custeio ABC, né? Que é então o método de custeio aí, como a gente estava vendo, por departamento, né? Por atividades, que daí esse sim ele permite que você tenha preços mais apurados, né, de determinados produtos e consiga ver a participação de cada departamento, de cada elemento dentro da produção. A grande dificuldade aqui é que a empresa tem que estar muito bem organizada, todos os departamentos têm que participar para que você consiga fazer aí o atrelamento dos custos indiretos a cada participação aí dentro da organização, tá? Então, o que acontece? No custo ABC, tá? O custo do período, os custos indiretos do período, né? Eles vão ser direcionados por função produtiva e por funções auxiliares. Então, a função produtiva vai ter centros de custos diferenciados por cada área da empresa, tá? E tudo isso vai ser direcionado por centros de custos até chegar na atribuição do produto. Então, todo mundo participa, né, no processo. Porque todas as empresas, ao fim das contas, né, todos os departamentos das empresas, ao fim das contas, trabalham para que ela produza, né? E aí, todos os centros de custos vão ter alguma atribuição em relação ao custo do produto, né? E esses valores vão sendo atribuídos até chegar ao quanto cada um participa aí em termos de custo no produto, tá? E aí esse direcionamento de custo ele vai ter lá, cada um vai ter as suas atividades produtivas em relação à produção, né? Como a gente estava vendo, por exemplo, o almoxarifado tem horas atribuídas para emissão por exemplo, de matéria-prima, como o almoxarifado do estoque também tem horas produtivas lá para emissão, para despachar mercadoria vendida e assim por diante, tá? E esse direcionamento de custos ele vai ser alocado ao produto. Uma das dificuldades nas empresas é fazer toda essa organização e todos os departamentos alocarem hora de trabalho, né? Material despendido, tudo isso dentro do processo de produção, tá? Então, vejam que é muito mais elaborado, né? Então, se a empresa tiver uma organização muito certinha, funciona, tá? E um sistema que faça todo esse processo funciona. E aí você tem uma margem, né, de custo bem diferente para cada produto, de tempo de trabalho de cada área para cada produto, tudo isso, tá? Vejam que daí também aqui os custos diretos em relação aos produtos continuam separados, tá? Da mesma forma, né? E são distribuídos, apropriados aqui ao produto por meio dos critérios de controle normal, né? Tá? Então,
O que diferencia mesmo são os custos indiretos de forma bem elaborada, por centros de custo e todas as áreas participando com a sua contribuição, tá? Então, as vantagens seria permitir aqui medir com mais exatidão e precisão as despesas, principalmente indiretas, dos custos, né? E aí tem o objetivo, então, de suprir a necessidade que o rateio não tem, que é de informações detalhadas sobre margem, né, de cada produto, tá? E aí reduzir, por exemplo, custos com atividades que não agregam nenhum valor na produção aí de determinados produtos. Então, por exemplo, você reduz custos aí com, às vezes, atividades que não trazem nenhum lucro para a empresa, tá? E, obviamente, que isso faz com que você tome decisões estratégicas sobre produtos que você pode melhorar a produção, trazer mais volume ou melhorar tecnicamente o produto, tá? E as desvantagens, né? Aquilo que eu já havia comentado, exige um alto nível de controles internos a serem implantados, né? E colaboração, tá? Precisa ter uma boa padronização de trabalho, né, para todos, tá? E sistemas que funcionem bem, tá? Reorganização da empresa, com certeza, na hora de implantar, tá? E leva em consideração um número absurdo de dados, né? Então, você tem que considerar muitas informações no custeio, tá? E, obviamente, que você precisa estar o tempo todo acompanhando e revisando isso, né? Porque não é estático, tá? E agora vamos ver um pouquinho o método de custeio variável. Esse aqui é o método que permite, que as empresas gostam de fazer internamente, para verificar aqui a participação de cada produto na produção, tá? Qual é o produto mais rentável, qual é o produto que vende mais, qual é o produto que tem uma margem maior, né, de contribuição, tá? Então, esse o método de custeio variável, ele tem essa grande vantagem, porque ele não agrega os custos fixos na área de produção, né, nos produtos, tá? E através disso, você facilita a visualização de quais são os produtos que, através do custo variável, eles têm, por exemplo, né, uma menor representatividade em termos de custo variável, ou através da produção eles conseguem ter uma maior rentabilidade. Quais são os produtos que vendem mais, né, à medida que você produz mais, eles têm um custo menor, tá? E aí os custos fixos, eles passam aí direto para o resultado do período. Então, eles não passam pelo rateio aqui do produto. Apesar dele não ser aceito no Brasil, ele é muito usado de forma gerencial nas empresas para avaliar quais são os produtos que têm o melhor resultado. Tá? Então, vamos ver de que forma isso é feito. Mas antes deixa eu ver, aqui, ó. Depois eu volto lá para as vantagens e desvantagens. Então, só para vocês entenderem direitinho, então, o valor de venda do produto e da mão de obra, matéria-prima e comissões já está apresentado no exemplo aqui, tá? Que é para a gente poder calcular a margem de contribuição unitária dos produtos. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, o preço de venda dos produtos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, tá? E os custos e despesas variáveis. Então, aqui a gente já incluiu, por exemplo, o custo de matéria-prima e de outros insumos, o custo de mão de obra e as comissões de venda no resultado. Então, deduzindo todos os custos a partir do preço de venda que já foi determinado desse produto, eu tenho aqui qual o total dos custos e despesas. Então, eu estou tirando já todos os custos e despesas desses produtos, certo? E tenho aqui a minha margem de contribuição líquida para esses produtos. Não foi descontado impostos, mas já tenho a margem de contribuição líquida. Então, o que eu tenho aqui ao final? Que de todos os 4 produtos, né, o que me dá maior rentabilidade aqui, a maior margem de contribuição, é o produto 4, certo? Então, para que um gerente precisa saber, né, dessa informação? Porque se eu tenho um produto que ele tem quase o dobro aqui de margem de contribuição em relação aos demais, é o produto que eu preciso vender mais, é o produto que eu tenho que incentivar a venda, né? Por que eu vou incentivar a venda num produto que vende menos ou que tem uma margem de contribuição menor se eu tenho um que gera quase o dobro de contribuição aqui, né? Então, vejam que é uma informação gerencial dentro da empresa que você pode usar para aumentar a receita, né? Ou que você pode usar para descobrir que tem um determinado produto que tem uma margem de contribuição negativa ou mínima, tá?
Então, são informações gerenciais que podem contribuir na hora da tomada de decisão dentro da empresa. Nesse caso aqui, por exemplo, é um caso em que ele pode lançar uma campanha de venda de um produto desse, aumentar a receita de forma rápida, tá? E observem aqui que os custos indiretos foram lançados direto no resultado, estão vendo? Ó, os custos indiretos estão aqui, ó, junto com despesas já. Essa é a grande diferença do método de custeio variável. Os custos indiretos eles não entram no resultado aqui no rateio, né, aqui dos produtos, tá? Eles não entram dentro da conta de custo dos produtos, tá? Quais são as vantagens e desvantagens desse custeio? Aqui está errado o nome, tá? Depois eu corrijo, custeio variável, tá? As vantagens é identificar os produtos que mais contribuem com a lucratividade da empresa, tá? Através dessa identificação, então, incentivar a venda, né, desse produto para trazer receita mais rápido, tá? Permite um uso mais racional dos fatores de produção, obviamente, né? Definir, por exemplo, mais precisamente, os níveis mínimos de atividade para evitar resultados negativos. Então, por exemplo, eu consigo saber, através do custo mínimo lá de produção, o que eu preciso produzir para não ter resultados negativos, né? Então, eu sei exatamente quanto eu preciso produzir para o meu ponto de equilíbrio zero lá, tá? Definir uma negociação de nível possível para descontos e margens, né? Margens de desconto quando eu estou negociando uma grande quantidade, tá? E aí aqui, ó, as desvantagens, né? A exclusão do custo fixo, nesse caso, ela fere o princípio contábil, né? Então altera os resultados finais do período. Aqui a gente não pode usar esse método para entrega, né? Contábil, tá? Na prática, essa divisão do custo fixo com variável, ela não é clara, né? Porque, por exemplo, nós temos custos nas empresas que são semivariáveis ou semifixos que acabam não ficando claros nesse formato de custeio, tá? E o custeamento direto, que é um conceito de custeamento para decisões de curto prazo, ele simplifica os custos fixos, mas a longo prazo ele não funciona, porque para decisões gerenciais de longo prazo, essa simplificação no custeio ela pode dar muitas distorções, tá? Ok? Então esses são os 3 modelos de custeio que são usados nas empresas. O variável, o ABC, que departamentaliza e ele é extremamente mais rigoroso e difícil de fazer, e o por absorção, que é o mais usado no Brasil. O custeio por absorção ele é mais fácil de utilizar e mais usado no Brasil, e as empresas de pequeno porte normalmente utilizam esse custeio por absorção pela facilidade de uso também, né? Aqui, geralmente, quem usa são as empresas de grande porte, que têm sistemas que permitem esse nível de detalhamento, tá? E o custeio variável aqui é usado mais a nível gerencial para tomadas de decisão, tá? E aí agora vamos falar um pouquinho sobre markup, tá? O markup, que está aí na semana 4 de vocês também, ele é um sistema utilizado para você conseguir aí chegar a um preço, né, a um nível de preço, através das informações todas que você tem em relação a custo, né? E você determina uma margem que você quer mínima de lucratividade aí, né? Um incremento ao seu custo, tá? Cobrindo os seus custos e algo mais que você quer. Então a gente pega todas as informações de custo, impostos, despesas, né? Custos diretos e indiretos, e mais o lucro desejado, e encontra um número desejável de markup, tá? O que é o markup, então? Nada mais é do que uma taxa de marcação que eu quero em cima de todos os meus custos, tá? Muita gente faz essa conta, já faz essa conta sem conhecer como nome de markup, quando diz assim, em cima de todos os meus custos eu quero uma margem, né, de 10, 15, 20, 30, 50%. Existe uma forma de fazer isso que é usando aí essa fórmula do markup, tá?
Então, o primeiro passo é descobrir o custo total de venda. E através do custo total de venda, a gente joga todos os nossos custos, inclusive impostos, né? Frete, tudo que a gente quer e mais o lucro desejado, tá? Isso gera para nós o nosso custo total de venda, tá? Então, para eu vender um produto e não ter lucro nenhum, vamos supor, somando tudo, eu teria aí 49%, tá? Seria o meu índice, né? Para chegar no markup, então eu usaria uma fórmula que tem duas formas de fazer, o markup divisor e o markup multiplicador, mas ambos chegam no mesmo resultado, só a fórmula que muda, tá? Pelo markup divisor, eu pegaria aí o meu preço total de venda, né, o meu preço de venda, menos o meu custo total de venda, e dividiria esse por 100. O que é o meu preço de venda? Seria o meu 100%, né? E eu diminuiria desse meu custo total de venda, tá? E daria aí, então, o meu markup, que seria o que eu vou aplicar sobre o valor, né, do meu custo, tá? Então vamos lá, ó. Eu já tenho lá, por exemplo, no meu exemplo, o quanto eu paguei no produto, né? Paguei R$10 no produto, tá? Lá no meu produto inicial, né? Tá? Além do meu produto inicial, então eu joguei lá todas as despesas administrativas, mais frete, mais a minha margem, né? E eu usei, então, o meu 100% menos os 49%, que é aquela continha toda que eu fiz ali, mais a minha margem, né? E eu obtive, então, uma resposta de markup de 51%, né, por cento, tá? Então, pegando o meu preço inicial, que é 10, eu vou jogar essa margem em cima, tá? Então, o 10 dividido por 0,51, que aqui ele está em decimal, né? O meu preço ideal de venda aqui seria R$19,60, tá? Então, esse seria uma forma de eu chegar no meu preço através dessa conta do markup divisor, tá? Então, fazendo aqui uma forma para chegar... Note que o preço de venda deve ser correspondente a 100%, né? Sempre 100%, tá? Da onde que saiu 100? O preço de venda, 100%, tá? Então, tirando todas as despesas, eu tenho um markup de 0,51, tá? Jogando na fórmula do markup divisor, 19,60. E a outra forma de fazer o markup seria usando a mesma fórmula, a mesma situação, só que usando ele de forma, a fórmula, em vez de ser divisor, é um multiplicador. Então, eu tenho o mesmo resultado lá, né, usando o meu preço da mercadoria, de R$10, tá? Só que eu vou usar ele agora na fórmula do multiplicador, tá? Aqui, no caso, o número 1 representa o 100%, né? Tá? Aqui. E o 1, aqui no caso, né? 0,51. E nós temos lá 1,96. E agora eu aplico isso na minha fórmula do markup multiplicador. De novo, eu tenho R$10, que é meu preço inicial lá do produto, tá? E multiplico pelo markup, ó. 10 vezes 1,96, temos o preço de R$19,60, tá? Então, é um jeito diferente de fazer aquela margem que a gente quer para o produto final, né, para o preço final, tá? Então, o markup nada mais é do que aquela margem que eu quero ter, considerando todos os meus custos, num preço final, tá? Bem, gente, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, relativo à semana 4, tá? São materiais bem densos, né, que falam sobre formas de rateio. Como eu comentei no início, não há uma fórmula única para atender todas as empresas. O que é importante é que vocês saibam qual é a forma de rateio que é a oficial no Brasil, né, que atende à legislação no Brasil, que é a por absorção, mas que as empresas usam outras formas
para fazer gestão de custos, principalmente de custos indiretos, né? E é isso. Espero que esse material ajude vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Vocês sabem como me encontrar. E obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. Se vocês chegaram até aqui, significa que assistiram a todo esse momento online. Tá bom? Até a próxima e bons estudos para vocês. Boa sorte aí nas atividades avaliativas. Tchau, tchau.